Essa é mais uma videoaula de Química do blog H Fontes na Ciência. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as nomenclaturas de cetonas e de aldeídos. Vamos lá. Primeiro, esse composto aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4 carbonos. E no final dele, ele tem uma ligação dupla O. Como é que eu sei disso? Se esse carbono ele necessita fazer 4 ligações, o hidrogênio vai fazer uma ligação e automaticamente vai sobrar 2 ligações para o oxigênio. Então, eu vou ter um aldeído. Tendo um aldeído, a nomenclatura dele é bem simples. Eu conto os números de carbonos, 1, 2, 3, 4. Então, é met, et, prop, but. E o final é al. Porém, eu tenho uma dupla ligação aqui. Então, ao invés de ser butanal, é butenal. Butenal. E aí eu tenho que identificar em qual carbono que essa dupla ligação está acontecendo. Nesse primeiro carbono, segundo carbono, no terceiro carbono. Então é o 3-butenal. Lembrando que sempre tem que contar onde fica o grupo funcional. Então o carbono número 1 é esse, 2 e 3. Não, nesse caso não pode ser contado como 1 e 2. Certo? Esse do lado aqui é bem parecido. Só que tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então é o pentenal. Mesma coisa, vou identificar em qual carbono que está a dupla ligação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3. 3-pentenal. Esse aqui é um pouquinho diferente, porque ao invés de ter uma dupla ligação, eu tenho uma tripla ligação. Porém, continua sendo um aldeído. A nomenclatura, a princípio, continua a mesma. Met, et, prop, but, pent. Só que ao invés de ser pentenal, vai ser pentinal. Lembrando que quando eu tenho uma tripla ligação, ao invés de usar a letra A ou a letra E, eu uso a letra I. Agora eu tenho que identificar em qual carbono que é essa tripla ligação, faço a contagem. De novo, começando pelo grupo funcional. 1, 2, 3, 4. Esse é o 4-pentinal. Aqui eu tenho um pouquinho diferente o nosso composto. Ó, além de ter o grupo funcional aqui, que é um aldeído, eu tenho um radical metil aqui em cima. Primeiro a gente dá o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent. Lembrando que só tem ligações simples, então é o pentanal. Agora eu identifico em qual carbono está localizado o radical metil. Esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Então, eu vou ter o 3-metil-pentanal. Certo? Agora, um outro composto. Agora, ao invés da dupla ligação ser nas extremidades, a dupla ligação é no meio. Quando a dupla ligação é no meio da minha molécula, no carbono intermediário, não é um aldeído, e sim uma cetona. A nomenclatura da cetona é bem simples. O final fica ona. Então, eu vou identificar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na minha cadeia principal. Então, eu vou ter a pentanona. Certo? E agora faltou identificar quem? Esses dois grupos funcionais aqui. Ó. Desculpa, esses dois radicais aqui. Ó. Radical metil e radical metil. Em qual carbono que eles estão? Aí eu vou ter que começar a contagem. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos. Então, ele pode ser o 2,4-dimetilpentanona. Então, fica o 2,4-dimetilpentanona. Certo? Partindo para o próximo agora, a gente tem que identificar agora essa dupla ligação aqui. Ó. Essa dupla ligação, e aqui ao invés de ser uma cetona, novamente é na extremidade, então é um aldeído. Se é um aldeído, a gente lembra que o final é al. Então, para a gente dar a nomenclatura desse composto, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vamos identificar met, et, prop, but, pent. Então, vai ser o pentanal. Mas em qual carbono que está a dupla ligação? No carbono, ó, 1, 2, 3. Então, é o 3-pentanal. Porém, antes a gente tem que colocar os dois radicais. O radical CH3 e o radical CH3, que é o metil e o metil. Então, ele vai estar no carbono, sempre contando daqui, ó, 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, está no 2 e no 4. 2, 4,
dimetil 3-pentanal, certo? Ah, lembrando aqui, ó, como eu tenho uma dupla ligação, então não é o 3-pentanal, e sim o 3-pentenal, certo? Esse 3 significa que no carbono 3 eu tenho uma dupla ligação, por isso que é pentenal aqui. Agora eu tenho um ciclo, mas eu tenho aqui o grupo funcional cetona. Então eu vou contar o ciclo normalmente, ó, met, et, prop, ciclo, prop de propano, só que é uma cetona, então é ciclo propanona, certo? Aqui também continua o mesmo, ó, met, et, prop, but, então aqui vai ser o ciclo butanona, que é bem simples. Aqui também só aumenta o número de carbonos, ó, met, et, prop, but, pent, então vai ser o ciclo pentanona, certo? Aqui também aumenta, ó, met, et, prop, but, pent, hexa, ciclo hexanona. E aqui também aumenta 1, fica 7, ó, met, et, prop, but, pent, hex, hepta, então fica o ciclo heptanona. E aqui agora é um pouquinho diferente, porque nesse caso aqui eu não tenho um ciclo, eu tenho sim um benzeno. Então esse benzeno aqui, nesse caso, ele vai ser um radical fenil, e esse composto aqui, ó, é um aldeído. Então eu vou primeiro dar a nomenclatura desse composto, que é o metanal. Se ele é o metanal, eu tenho um radical fenil ligado a ele, então eu tenho o fenil metanal. Bom, galera, lembrando que aqui, ó, a diferença entre um ciclo e um benzeno, nesse caso aqui o ciclo fazia parte da cadeia principal das moléculas, das substâncias, e nesse caso aqui não, nesse caso aqui o benzeno era o radical fenil. É isso aí, galera. Essa foi mais uma videoaula do H Fontes na Ciência. Estamos esperando suas dúvidas no nosso blog. Valeu!